Olá pessoal, sou Márcio Vinícius Santos Neves e sejam muito bem-vindos à nossa análise explicativa de hoje. A gente vai mergulhar direto no material com um conteúdo teórico e prático sensacional, as obras dos juristas Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. O nosso objetivo aqui é pegar aquele conhecimento jurídico denso, sabe? E transformar isso num guia prático, preventivo e pastoral para quem lidera, administra e cuida das congregações. Vamos entender de vez quais são as fronteiras reais entre a nossa fé, a lei e o espaço da cidade. Bom, para começar, vamos pensar no seguinte cenário. Será que ter liberdade religiosa significa que a gente pode simplesmente abrir uma igreja em qualquer lugar e fazer o barulho que der na telha? É uma provocação necessária, porque existe um mito cultural enorme por aí. Muita gente acha que a garantia constitucional da liberdade religiosa funciona como um cheque em branco, né? Uma crença de que a fé passa por cima das regras municipais, dos limites administrativos e até do direito daquele vizinho do lado. Mas, como a gente vai ver a partir do material dos nossos autores, a realidade jurídica é bem diferente e pede da gente uma postura de profunda responsabilidade cristã. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rapidinho por 6 pontos. 1. O mito da liberdade absoluta. 2. Zoneamento e a cidade. 3. A verdade sobre os alvarás. 4. Segurança, AVCB e vidas. 5. O barulho e a lei. E fechamos com o 6º, compliance e próximos passos. Lidar com essas limitações não é burocracia chata, viu? É um ato de responsabilidade real. Então, ponto número 1. O mito da liberdade absoluta. A gente precisa entender essa tensão constante entre o direito sagrado de exercer a fé e o direito que é igualmente válido de a cidade organizar os seus próprios espaços. O contraste é bem forte. De um lado tem o mútuo do minha propriedade, minhas regras. Do outro, a realidade nua e crua. A cidade tem todo o direito de organizar as coisas através do plano diretor. Os autores mostram pra gente que sim, o Estado não pode atrapalhar o exercício da fé, mas ele tem, com toda certeza, o poder de regular o uso do solo. Ou seja, o Estado não proíbe a religião, mas ele vai determinar onde um local que junta muita gente pode funcionar com segurança. E isso nos leva ao ponto 2, zoneamento e a cidade. Na prática, isso levanta uma bandeira vermelha gigantesca. Prestem bem atenção. Nunca, jamais assinem um contrato de aluguel ou comprem um terreno sem antes checar o zoneamento da prefeitura. Dependendo do plano diretor, existem áreas que são estritamente residenciais. Elas simplesmente não suportam o trânsito e a aglomeração que uma igreja traz. Alugar um imóvel num lugar onde a atividade religiosa é proibida pela regra de uso do solo é colocar a instituição num risco financeiro e jurídico altíssimo. O resultado? As portas podem ser fechadas antes mesmo do culto de inauguração. Ponto número 3. A verdade sobre os alvarás. Aqui a gente entra num dos assuntos mais mal compreendidos no meio das igrejas. A gente precisa entender o que esse documento realmente é. O alvará de funcionamento não é a prefeitura dando permissão para a gente orar ou crer, nada disso. É a cidade atestando que aquele prédio não vai desabar, que é seguro para colocar gente dentro. O material de base até lembra que algumas prefeituras tentam usar o alvará de um jeito torto para impedir imunidade tributária, o que é totalmente legal. Mas atuar na sombra, na total ilegalidade, sem regularizar o imóvel, deixa a igreja totalmente vulnerável a tomar multas pesadas ou até ser interditada. 4. Segurança, AVCB e vidas. Agora a gente chega no requisito físico mais crítico de todos, que tem tudo a ver com proteger quem frequenta o espaço: a vistoria dos bombeiros. Olha que citação forte dos autores no livro. Nenhum direito se sobrepõe ao da vida, até porque sem vida não há culto. Bate forte, né? Quando a gente fala de AVCB, ou Plano de Prevenção contra Incêndio, não dá para olhar para isso como burocracia. Zelo pela segurança física da galera não é falta de fé de jeito nenhum. É puro amor ao próximo e uma responsabilidade inegociável. E como isso funciona no dia a dia? A liderança tem o dever jurídico, a obrigação legal de cuidar de passos essenciais. Isso inclui fazer o projeto de prevenção, conseguir o laudo dos bombeiros e checar se os extintores estão no prazo. E tem um detalhe crucial vindo das nossas fontes. Se não tiver essas aprovações e der algum problema, quem lidera responde não só administrativamente. A diretoria pode responder civil e penalmente pelos danos. Garantir rotas de fuga e segurança não é opcional, é dever. Vamos para o 5. O barulho e a lei. Esse é o ponto que literalmente lota os tribunais pelo Brasil afora. O atrito entre o tal barulho sagrado e o direito sagrado que o vizinho tem de dormir em paz. O que muita congregação esquece é que o medidor de decibéis do fiscal não tem religião. Ele não sabe a diferença entre uma vigília de oração e uma balada. Para a máquina, som é só física. E o Ministério Público não está brincando em serviço.
O que antes a galera tratava só como perturbação do sossego, que é uma infração menor, hoje está sendo enquadrado como poluição sonora. E poluição sonora, gente, é crime ambiental. Isso quer dizer multas gigantescas, igreja fechada e até processo nas costas. Então, a escolha acaba sendo bem clara. A gente pode ir pelo caminho da ignorância, deixar as portas abertas com o som no talo, fingindo que não está ouvindo o vizinho reclamar, ou a gente vai pelo caminho da responsabilidade, que é investir num tratamento acústico decente. Os autores reforçam muito isso. O bem comum tem que guiar a nossa liberdade religiosa. A justiça tem punido sem dó quem não usa o bom senso. Fazer isolamento acústico não é abafar o mover, é respeitar a vizinhança, para que o nosso momento de adoração não seja um pesadelo para quem mora do lado. E, finalmente, o ponto 6. Compliance e próximos passos. Juntando tudo isso que a gente viu, a gente chega numa diretriz de ouro para a administração eclesiástica. É o chamado compliance religioso. Trocando em miúdos, é parar de apagar incêndio e começar a ser proativo. Ter o CNPJ bonitinho, alvará na parede, a acústica resolvendo o problema do som e o extintor carregado. Tudo isso mostra uma integridade e uma moralidade que blindam a igreja contra escândalos, contra o juiz batendo na porta e contra ter o templo fechado de uma hora para outra. Então, para resumir num plano de ação imediato, inspirado no Vieira e no Regina, primeiro de tudo, a prefeitura deixa ter igreja naquele endereço? Vai lá e verifica. Segundo, a segurança da galera está na mão de especialistas? Providencia isso. Terceiro, a papelada da prefeitura está certa? Vai atrás desse alvará. E quarto, os vizinhos estão conseguindo dormir? Isola o som desse ambiente. Fazer o dever de casa é o que protege de verdade a instituição. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão para mexer com a gente. A comunidade de fé está realmente amando o próximo se ela simplesmente ignora o direito que esse vizinho tem de ter paz na casa dele? Fica a reflexão. O bom testemunho também aparece quando a gente respeita as regras da cidade. Espero que essa nossa conversa tenha clareado as ideias de vocês. Juntem-se a nós no próximo domingo, ao meio-dia, porque a gente vai entrar fundo exatamente nessa ferida, a igreja e os direitos do vizinho, como evitar conflitos e processos. Vejo vocês lá e um grande abraço.